Olá, amigos do canal, boa tarde. Finalizando o ano de 2020 e nós não poderíamos deixar de fazer um balanço do que ocorreu no ano de 2020 e se essas variáveis todas que influenciaram o agronegócio, o mercado de commodities em geral, que foi o nosso assunto aqui durante o ano, se essas variáveis terão a mesma intensidade de influência durante o ano de 2021 ou não. Então eu resolvi pautar algumas informações que eu entendo que foram importantes durante 2020 e que se elas poderão ser ou não importantes durante 2021 e os senhores poderão tirar suas conclusões. Então veja bem, uma variável que foi importantíssima, sem dúvida nenhuma, foi a variação cambial. O dólar, essa valorização sem precedente do dólar, ela afetou diretamente o agronegócio brasileiro, sobretudo o agronegócio paranaense, e as exportações que bateram todos os recordes, sobretudo soja, que praticamente limpamos os nossos estoques, que foi tema, né, nesse canal, a falta de produto, o que está faltando ainda, que está influenciando demais para quem produz carnes, sobretudo na região oeste do Paraná. Mas vamos lá, olhando simples olhando o câmbio. Quando nós olhamos o câmbio, eu dei uma olhada na valorização do câmbio durante o ano de 2020, o câmbio valorizou 29,17%. Nós iniciamos lá com R$4, né? O valor de um dólar, R$4, 4,01, e finalizamos com 5,18. Então veja bem, foi uma grande valorização realmente. E durante todo esse período de 2020, praticamente os produtores já estavam comprados com relação ao custo em dólar. Então essa variação ela foi muito favorável, essa troca foi muito favorável, tanto na compra e a venda do produto, o câmbio foi muito favorável, sem dúvida nenhuma, as exportações, um ponto extremamente positivo a considerar. E aí teve uma discussão, olha, os produtos brasileiros tiveram um mercado muito favorável em função do câmbio, essa coisa toda. Não, o nosso produto passou a ser muito competitivo lá fora. A partir de 2018 se iniciou com a guerra comercial nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e China, abriu-se o mercado, nós fomos ampliando o nosso mercado nesses 2 anos e chegamos ao ponto de nos tornar o maior exportador de soja, principalmente, e com preços recordes, né? Isso aí influenciou e muito. E um termômetro disso foi os prêmios em Paranaguá, certo? Que bateram todos os recordes, chegou a R$2,50, $2,50 o bushel. Percebam agora que o prêmio está reduzindo, certo? Está reduzindo. Porque o mercado está abastecido, é final de ano, as compras diminuem um pouco, mas isso não quer dizer nada. O fator fundamental, que é o ajuste entre oferta e demanda, ainda permanece. Vamos chegar nessa variável daqui um pouquinho. Por que vamos chegar nessa variável? Porque se houve essa variação de 29,17% do câmbio, veja bem, eu fui dar uma olhada nos preços recebidos pelos agricultores em média no Paraná, os preços nominais durante o ano de 2020, tanto milho quanto soja, preços do Departamento de Economia Rural, órgão ligado à Secretaria de Estado da Agricultura. Então veja bem, caso da soja, sabe quanto que valorizou a soja? Valorizou 77,33%. Então, se o câmbio variou 29% e a soja variou 77%, quer dizer que todo esse valor, todo esse crescimento, toda essa valorização não foi só em função do câmbio, foi em função do ajuste oferta e demanda, quer dizer, que impulsionou realmente esse mercado, lógico, e o câmbio favoreceu também. E olhando o milho também teve uma valorização de 75,08%, praticamente quase a mesma valorização, certo? Milho saiu lá de R$36
em média, lá no final de 2019, e chegou ao final aí 63, quase 64, em média, preços recebidos nominais pelos produtores, enquanto a soja de 77 para 137. Então veja bem, o fundamento principal que deu sustentação ao mercado foram realmente oferta e demanda. E o câmbio, lógico, favoreceu em funções de questões geopolíticas. Principalmente aí entra a questão da pandemia, porque a pandemia gerou um pânico no mercado, certo? E esse pânico fez com que os investidores mudassem suas posições nas bolsas, certo? Então, o dólar se tornou uma moeda muito valorizada, porque é o porto seguro, inclusive, dos investidores brasileiros, certo? Então, o câmbio teve muito valor agora. Agora nós vamos falar do que vem pela frente. Primeira coisa, a parte fundamental, que ela foi importante, que é a oferta e demanda, ela continua sendo importante ainda. Veja bem, nós estamos hoje de olho na safra sul-americana, que está em dúvida, foi semeada com um atraso sem precedente, que coloca em xeque a safra de milho segunda safra. Então isso aí é um fator que provoca de antemão uma liquidez no mercado, quer dizer, que dá um suporte aos preços maior do que vinha tendo. A demanda ela continua crescente, a China anuncia dobrar a exportação de milho, o consumo vem aumentando muito lá, porque eles vêm repondo seus estoques seus rebanhos de suíno e não tem um suporte de ração suficiente, vão continuar importando, inclusive do Brasil, né? Não, esse é um fator que nós temos que considerar, esse fator fundamental, ele continua. O câmbio, aí já não sabemos. Percebemos que o câmbio começa a recuar, porque a partir do momento que as informações que chegam para nós, que já começaram as vacinas, né? Em vários países do mundo já começaram a vacinar, as informações que chegam é que a vacina realmente ela dá resultado positivo. A partir do momento que se consolide isso, esses bons resultados, e essa doença, essa pandemia possa ser debelada, à medida que isso aconteça, eu acredito que o entusiasmo entre os investidores aumenta, o mercado de capitais reage, e é lógico, nós não vamos ter, por esse lado, né, logicamente, por esse lado, um câmbio mais valorizado em função disso. Ele pode se valorizar em função de outros fatores. Nós não sabemos, por exemplo, o que o governo americano, o novo governo que vai assumir, que medidas ele vai tomar, por exemplo, com relação aos juros nos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos agora tem um pacote nos Estados Unidos para estimular a economia. Quer dizer, no momento tudo calmo, mas a partir do momento que ele perceber que tem que aumentar os juros, se isso acontecer, isso também mexe na questão do câmbio. Questões internas políticas também afetam, sem dúvida nenhuma. Nós vivemos num país que vive sobre recessão, né? Vamos ter aí uma queda acentuada no PIB, desemprego em alta. Isso não anima os investidores, logicamente. Então isso aí, a partir do momento que esses investidores eles se retraem ou eles vão para buscar mercados mais atrativos, o dólar se fortalece também. Não sabemos o comportamento disso, é muito difícil, mas tudo tem a ver com a pandemia, tem a ver com o entusiasmo dos investidores, e eu acho que o principal fator é a pandemia, no caso do câmbio. Agora, os fatores fundamentais, eu vou dizer uma coisa, eles não só continuam os mesmos. Eu acho que nós corremos um grande risco de ter um ano de 2021 com um ajuste entre oferta e demanda maior que em 2020. Por quê? Grande parte da safra que já foi semeada, já foi negociada. Nós não podemos contar com ela mais. Grande parte. Mas uma grande parte tão grande que nós não temos nem noção disso. Uns falam que 50%, outros falam 60%, mas é muita coisa. Quer dizer, o ano passado nós não entramos com um cenário tão desfavorável assim com relação à possibilidade da disposição da safra em nossas mãos. Eu estou falando de soja. Mas milho também. A procura por milho é muito grande. Acabei de dizer
deverá se multiplicar as importações de milho pela China. Então, a dependência da safra sul-americana, sobretudo a safra brasileira, desses países, principalmente esses países grandes consumidores, da Ásia principalmente, é muito grande. Então, esse cenário de ajuste de oferta permanece. A mudança que nós podemos ter, uma mudança maior, é no câmbio. Houve uma queda no prêmio, que significa dizer que o produto americano ele se valorizou muito agora. O preço do produto americano se valorizou muito, tanto soja quanto milho. E isso é bom também, porque a formação desses preços, sobretudo soja, parte de Chicago. Então, de certa forma, compensa essa queda nos prêmios. Agora, é bom entender o seguinte, o prêmio, quando ele se valoriza muito, ele também é o termômetro da nossa competitividade. Significa que nós vamos ter, nesse aspecto, um equilíbrio maior. Quer dizer, nós vamos continuar exportando, mas os Estados Unidos vai também ampliar o mercado do jeito que, a tendência é essa, né? Tendência é essa, não sabemos. Tendência é que se amplie o mercado americano, mas nós vamos continuar exportando, porque existe uma demanda que é muito robusta e que dá suporte aos preços. É um cenário onde, então vamos dizer assim, um cenário bom em termos de ajuste oferta e demanda. Agora, é um cenário ainda que nós não sabemos qual vai ser o comportamento do câmbio. Isso não, com certeza não será o mesmo comportamento de 2020, porque nós queremos acreditar que essa pandemia ela vai ter um controle maior, nós vamos poder avançar aí o ano de 2021 um pouco mais tranquilo com relação a isso. Só que, por outro lado, a partir do momento que isso se controla, diminui recessão em vários países do mundo, e isso significa investimento, significa maior consumo também, e os reflexos disso é também que se aumente a demanda por produtos de todos os níveis, não só do agronegócio. Então nós temos que torcer para isso, né? Torcer para que isso aconteça. Eu espero que nesse ano de 2020 os produtores, principalmente de soja, de milho, de carnes, tenham se capitalizado, porque o mercado foi muito favorável, para nós podemos entrar aí um pouco respaldados no ano 2021, que o grande receio não é nem a safra de soja, porque o clima melhorou um pouco na América do Sul. O grande receio é com relação realmente à semeadura da segunda safra de milho, esse produto tão importante, importantíssimo para as nossas exportações de carnes e de outros produtos derivados, né? Um produto básico. É, sem dúvida nenhuma, o grão mais importante que produzido no mundo. Não é à toa que se produz 1,170 bilhão de toneladas de milho, porque é realmente o grão, um insumo básico da produção de alimentos no mundo todo. Então, não podemos deixar de produzir milho na segunda safra, até porque a primeira safra nossa é muito pequena. Meus amigos, esse é um recadinho final aí, de final de ano. Eu queria agradecer a atenção de todos, desejar um ano de 2021 sobretudo com muita saúde para todos nós, porque no Brasil existe uma expectativa que nós possamos crescer muito, nos desenvolver muito, né? Que os nossos governantes tenham juízo, porque aí é um outro assunto, que a diplomacia brasileira possa ter tranquilidade e negociar bem as vantagens comparativas que nós temos, para que nós possamos, a cada dia, sermos mais protagonistas ainda desse agronegócio. O produtor merece isso, o povo brasileiro merece isso, a economia do Brasil ganha muito com isso. Um ótimo 2021 e nós vamos estar aqui nos dialogando da mesma forma. Fiquem com Deus.